Pessoal, boa noite. Estamos aí seguindo o nosso roteiro das nossas aulas do Código de Processo Civil, CPC 2015, CPC vigente nesse momento. E nós começamos aqui a nossa jornada falando dos recursos, né? E aí conceituando os recursos, efeitos recursais, ou seja, a teoria geral dos recursos. Em seguida nós passamos para os recursos em espécie. E aí nós falamos do recurso de apelação, falamos sobre o recurso de agravo de instrumento. E agora, seguindo esse roteiro, iniciamos aí a jornada do agravo interno, tá? Que é a outra modalidade recursal que nós precisamos conversar sobre e posteriormente encerraremos com os embargos de declaração e o recurso ordinário constitucional. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá começar essa aula sobre agravo interno. Anota aí no caderno, por favor. Nós podemos iniciar essa aula colocando a terminologia desse recurso, dessa espécie recursal. Ela é denominada como agravo interno ou agravo regimental. Tá bom? São esses dois nomes que a gente coloca aqui para poder definir essa espécie recursal. Então, quando você ouvir agravo interno ou agravo regimental, saiba que você está se referindo a essa modalidade de recurso. Aí eu acho interessante explicar os conceitos para vocês, para que vocês associem essa terminologia e associando vocês não esquecem mais do que se trata, né? Porque a verdade é, nesse momento que vocês estão vivendo aí da faculdade de vocês vão absorvendo muito conteúdo. E às vezes, na hora de vocês externarem esse conteúdo, vocês não sabem muito bem o que aquela pergunta se refere naquele conjunto de conhecimentos que vocês já obtiveram. E por quê? Porque é a famosa prática. Vocês não têm prática suficiente, às vezes, para poderem acessar aquele departamento no cérebro de vocês que diz respeito àquele conteúdo que o examinador está pedindo. Então, você gravar o significado daquela palavra seria uma porta de entrada a todo aquele conhecimento que está por trás. O agravo de interno ou agravo regimental, você não pode confundir com o agravo em recurso especial, o agravo em recurso extraordinário e nem com o agravo de instrumento, né, que a gente tende a fazer essas confusões em função da similaridade dos termos. Por que agravo interno ou agravo regimental, então, gente? Bom, agravo interno porque ele vem previsto normalmente, ele vinha previsto até então, dentro do regramento dos tribunais em relação aos quais ele era processado. Então, cada regimento interno dos tribunais, regimento interno do STJ, regimento interno do STF, regimento interno dos TJs, regimento interno dos TRFs, havia previsão do processamento desse agravo regimental. Então é regimental por quê? Porque estava previsto no regimento, né? Num primeiro momento exclusivamente no regimento, com diretrizes bem genéricas no Código de Processo Civil. Depois um aperfeiçoamento dessa previsão com vistas à unificação no próprio Código de Processo Civil, e aí os regimentos passavam a se adaptar. E posteriormente uma previsão ainda mais intensa no CPC de 2015, fazendo com que regimentos internos tivessem que ser atualizados, ou seja, se dobrassem a essas normas contidas nesta lei nacional. E aí é interessante, né, gente? Porque até em aula nós conversamos um pouco sobre isso, e nessa conversa foi interessante que erigiu um assunto que é os limites e alcance da aplicação do que está contido no Código de Processo Civil de 2015 relacionado. E aí nós passamos a falar, né, sobre os limites de aplicação da norma nacional, Código de Processo Civil, em face das previsões do regimento interno dos tribunais. E é isso que é por aí que a gente vai começar a nossa aula, tá bom? Então aqui ao lado da previsão normativa, lembrando que nós só temos um artigo, tá, que trata no CPC sobre o agravo regimental, mas esse artigo é um artigo bem abrangente, mas é apenas um artigo, 1021,
Vocês podem conferir aqui, nós vamos dar uma lidinha nele, tá? Mas é interessante a gente fazer esse diálogo entre CPC, não é? A Lei 13.015, versus previsões regimentais. Tá bom? CPC versus previsões regimentais. E aí o que é interessante, gente, a gente colocar nesse quesito? O que é interessante? O CPC estabelece normas jurídicas que nem sempre estão em acordo, em harmonia com as previsões contidas nos regimentos internos. Basta você dar uma analisadinha no regimento interno do Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça do Amazonas aqui. Você vai ver várias disposições ali que estão em confronto com a previsão contida no novo CPC de 2015. E aí então passa-se a se fazer uma análise sobre até que ponto vige a previsão norma especial agravo regimental, ou a norma especial regimento interno, ou a norma geral Código de Processo Civil, não é? E aí nós temos aqueles 3 critérios que vocês se lembram da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não é? Então eu vou colocar aqui, ó, CPC versus previsões regimentais dos tribunais. E aí lembrando que tem dos tribunais, tem tribunal STJ, STF, TRF, TJ, TST e por aí vai, né? Cada um tem os seus, segundo cada ramo do direito, nós temos recursos que estão previstos em regimentos internos e que tem parte do seu regulamento contido também no CPC, né? E aí nós temos, se fazendo uso das normas da LINDB, nós temos, não é, os critérios, os 3 critérios de inferência da validade de uma norma jurídica sobre outra norma jurídica. Ou seja, são os, e aí vai interessante a gente colocar, critérios de resolução de antinomia aparente de normas. Tá bom? Aparente por quê, pessoal? É aparente porque, na verdade, há critérios previstos na LINDB de resolução dessas antinomias, não é? E antinomia é o que, gente? É um nome bonito para você dizer conflitos, tá? Então, são os 3 critérios de verificação da validade de uma norma jurídica sobre outra norma jurídica, critérios de resolução de conflitos, né, de vigência aparente de normas jurídicas, tá? E aí nós temos os 3 critérios. Quais são esses critérios? É o critério, vou colocar aqui, ó, o critério temporal, o critério de especialidade e, por fim, o critério hierárquico, né? Então nós temos esses 3 critérios, tá, gente? O temporal, o da especialidade e o hierárquico. O que é o hierárquico? Lei superior prevalece sobre a lei inferior, né? Constituição prevalece sobre leis infraconstitucionais, por exemplo, né? Uma lei prevalece sobre um decreto e por aí vai. Critério da especialidade. Vamos para o critério temporal. O critério temporal significa que norma posterior, que trate sobre o mesmo tema, revoga a norma anterior. Esse é o critério temporal. E o critério da especialidade significa uma lei que regule um determinado tema, ela prevalece sobre uma lei que tem um conteúdo mais genérico, que também regula aquele tema, não é? Então esses são os 3 critérios os quais você se utiliza para resolver um conflito aparente de normas jurídicas. E por que o aparente, né, gente? Porque ele é resolvível.
tem conflitos que não são aparentes de normas, são conflitos reais. Aí nós temos então as ações diretas de inconstitucionalidade, as ADPFs e por aí vai, tá bom? Então, dei esses critérios para vocês, fiz uma correlação com as previsões contidas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, que vocês conhecem, que antigamente era a Lei de Introdução às Normas do Código Civil, que passou agora a ter esse nome, porque é um nome que se encaixa mais no propósito dessa lei, tá? E aí nós temos a previsão normativa no artigo 20 e 21. E a gente vai concluir esse aspecto do conflito aparente de normas entre previsão regimental dos tribunais e Código de Processo Civil 2015, estabelecendo que o CPC é uma norma nacional. Ela não é uma norma federal, porque se fosse federal, você ia fazer uma norma de Código de Processo Civil para viger no âmbito dos processos que correm aqui no Poder Judiciário do Estado do Amazonas. E não, todo mundo aplica o Código de Processo Civil. Por quê? Porque é uma norma nacional. Então é uma norma cogente de direito público nacional, né? Então ela prevalece sobre, né, disposições contidas nos estados, não é? Partindo do pressuposto que o Estado não tem competência legislativa para estabelecer normas do Código de Processo Civil, normas de direito processual civil, como está previsto na Constituição, né? Que é uma competência privativa da União. Então, pessoal, estou fazendo correlação com aquele artigo 22, 21 lá da Constituição, tá? Dá uma olhadinha lá que vocês vão ver essas coisas caem em prova o tempo todo. E o CPC, então, é uma norma nacional. E sendo uma norma nacional, ela, hoje, percebam, hoje se compreende que ela prevalece sobre os regimentos internos. Quem decidiu isso? Superior Tribunal de Justiça. Tá bom? Então assim, professor, mas é óbvio que o CPC está prevendo isso e o regimento interno prevê aquilo e, portanto, o CPC se sobrepuja àquilo que está contido no regimento interno do tribunal. Eu digo o seguinte ao aluno que escreve dessa maneira: você não tem noção da sua ignorância. Desculpe o termo, mas por quê? Porque não é tão simples assim. Não tem nada óbvio no direito. Tudo é uma construção social. Quer ver como é uma construção? Para normas contidas no regimento interno do STJ, se entende que vige o critério da especialidade. Mas para as normas contidas no Tribunal de Justiça, hoje se entende que não vige o critério da especialidade na maioria dos casos. Vige o critério da norma geral, né? E o critério temporal. Ou seja, como o CPC é posterior ao regimento interno, ele dobrou o regimento interno nesses aspectos e conflita com ele. Agora, isso pode mudar posteriormente. O importante é que vocês enxerguem como o Superior Tribunal de Justiça decide naquele momento. É isso que vai pautar se vocês responderem a questão de uma maneira X ou uma maneira Y. É a previsão contida no Superior Tribunal de Justiça. O que vocês têm que saber é que o CPC é uma norma nacional, não é uma norma federal. Ou seja, não se aplica só no âmbito da União. Isso aí vocês já devem saber em função dos estudos de direito constitucional de vocês, tá? Mas não tem nada óbvio nesse quesito no direito. Então, assim, aos inteligentinhos, fiquem sabendo que o direito é uma construção daquele momento pelos intérpretes autênticos da lei, que são os magistrados, que ingressam das carreiras do Quinto Constitucional ou da própria carreira de magistrado, tá bom? Quinto Constitucional, Ministério Público e Advocacia, e o restante que entra aí por deliberação do Presidente da República, etc. Tá bom, pessoal? Então é importante a gente colocar essa questão, porque às vezes a gente acha que é óbvio essa resolução, que incide um, não incide outro. Como é que você tem dúvidas sobre isso? Olha, as dúvidas são um sinal, nesse momento, aos alunos que estão com dúvidas, é um sinal de inteligência, tá? E o direito, quem tiver algum interesse em conversar sobre isso, ou estudar um pouquinho isso mais, dá uma olhadinha na minha aula de ED, Discurso Jurídico, que vocês vão ter uma dimensão aí do que eu estou colocando. Tá bom, pessoal? Então, o CPC é uma norma nacional, os regimentos internos são normas locais, de âmbito federal ou âmbito estadual. O CPC prevalece normalmente em face das previsões regimentais dos tribunais, porém, no caso do STJ, foi decidido que uma determinada norma lá do regimento interno do STJ
prevalece o regramento do agravo interno de lá sobre as previsões contidas que se chocavam, contidas no CPC, tá bom? Nesse nosso CPC. E aí então nós passamos a explicar o conceito desse agravo interno, não é? E eu acho interessante para a gente explicar o conceito do agravo interno que a gente dê uma olhadinha na lei. E aí então eu vou passar aqui para o quadro a nossa lei e vocês vão dar uma analisada no que entende a nossa lei sobre esse tema. Lembrando que é só um artigo, ó, o 1022 já é o embaixo da declaração. Há uma fungibilidade entre agravo interno e embaixo de declaração. Essa fungibilidade, vocês lembram que é fungibilidade, né? Você toma um recurso pelo outro, toma um recurso de agravo interno como se fosse embaixo de declaração, toma o embaixo de declaração como se fosse agravo interno. Isso é uma previsão de fungibilidade legal, tá? Porque esses recursos, eles têm destinos, eles têm motivos diferentes. Agravo interno, vocês sabem aqui que o objetivo é você provocar o colegiado a rejulgar aquela matéria, que foi decidida exclusivamente, no primeiro momento, pelo relator. Já os embaixos de declaração têm aqueles objetivos que é esclarecer a obscuridade de contradição, suprir omissão, corrigir o material, tá aí, ó. Vocês sabem disso de cor salteado. Mas é interessante que vocês entendam que o agravo interno está colocado aqui, ó. Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observado quanto ao processamento as regras do regimento interno do tribunal. Então o que eu quero dizer com isso é que o agravo interno é um instrumento democrático de você ampliar, não é, o processo decisório de um relator para um conjunto de juízes que compõem aquele órgão julgador, não é? Ou seja, um órgão colegiado julgador. Lembrem-se, por exemplo, da tramitação de um processo. Esse processo é decidido via apelação, há uma decisão, aí um aspecto dessa decisão ela é terminada por meio da decisão monocrática do relator, e dessa decisão monocrática vai caber então um agravo regimental, ou agravo interno, tá bom? Vamos dar uma lidinha no artigo 1021 e continuar aí essa discussão. Bom, artigo 1021. Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Você vê que ele quer dar uma harmonizada entre as previsões do CPC e as previsões do regimento interno, né? A busca de uma conciliação normativa entre essas duas fontes. Aí, parágrafo 1º. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Então nós temos aí no parágrafo 1º esse dever de fundamentação, de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, né? Por quê? Porque você não pode fazer um agravo interno, como qualquer recurso, na verdade, impugnando genericamente, né? Essa possibilidade de você impugnar genericamente uma decisão, na verdade, ela é um benefício que é estendido ao defensor dativo e ao defensor público, né? E, inclusive também aos advogados da Fazenda Pública. Por quê? Porque na verdade é um benefício por negativo de impugnação por negativa geral, entendeu? É como se fosse algo concedido a partes hipossuficientes naquela determinada relação processual, tá bom? Então o dever de impugnação especificada por parte do recorrente está previsto no parágrafo 1º. Dever de impugnação especificada. Aí no parágrafo 2º nós temos aqui: o agravo será dirigido ao relator, ou seja, ele é apresentado perante o relator designado. Lembrando que o relator ele é constituído com base num sorteio, né, eletrônico, e aí, ou se não, com base em conexão com a atração, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias. Então você tem 15 dias para interpor o recurso, tem mais 15 dias naturalmente, por questão de paridade de armas, né, para apresentação de contra-razões. E aí, havendo a possibilidade aqui, gente, de retratação por parte do relator. Caso não haja retratação, o relator então leva o seu voto, né, mais o relatório do processo para julgamento pelo órgão colegiado, né, obviamente com inclusão em pauta. Então vocês, como advogados, vão dar uma conferida na pauta da semana do dia do julgamento, né, cada semana é publicada a pauta e ali vai estar incluso em pauta
e vocês então vão acompanhar o processo que vocês estão representando o cliente de vocês, ou o processo de vocês propriamente, perante aquele órgão julgador. E aí o parágrafo 3º nós temos aqui: é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Gente, o parágrafo 3º é bem interessante para que a gente possa apontar um equívoco que vinha ocorrendo há muito tempo, que é o seguinte: algumas vezes o processo judicial é extremamente complexo e a análise do seu conjunto documental exige um tempo de dedicação por parte do desembargador relator e de sua assessoria, que, em função do conjunto de acervo processual presente ali no seu gabinete, faz com que você busque decisões, você tome medidas que prestigiem a celeridade. E aí costumava haver um certo comportamento de você olhar aquilo que o juiz fez, né? Aquele aspecto que foi decidido pelo primeiro grau, e aí você reproduzia quando do agravo interno, não é? Então aquelas razões de decidir já expostas anteriormente, no momento anterior àquela questão decidida, e portanto base do agravo interno, você reproduzia aqueles fundamentos e tocava a bala e pronto, resolvido. Não é? Próximo processo, melhora a produtividade, todo mundo já é pacificado aquele conflito né? E bala, pronto. Aí o que aconteceu? O CPC, prevendo esse comportamento, constatando o legislador que havia esse comportamento de uma maneira corriqueira, ele estabeleceu esse parágrafo 3º para que essa conduta por parte do julgador e assessoria não ocorresse mais, né? Então nós temos o parágrafo 3º que é justamente isso. Você não pode reproduzir os fundamentos para indeferir o agravo interno, tá bom? Os fundamentos da decisão impugnada. Gente, isso é muito comum nos embargos de declaração também, tá? Você faz uma decisão, ela é embargada, ela é impugnada por meio dos embargos de declaração. E aí o que acontece? Às vezes, o julgador, ele repete os fundamentos ou ele simplesmente coloca assim: não antevejo qualquer omissão, obscuridade, contradição, portanto indefiro pelas razões expostas. As razões do mandado de segurança também o pessoal costuma fazer isso, tá? Quando pede para prestar informações. Então é uma prática de você agilizar o julgamento, mas que de alguma maneira você passa a violar aquela previsão, né? Na maioria dos casos, aquela previsão contida do dever de fundamentação que está na própria Constituição e se repete aí no 489 do CPC, não é? E em outras disposições aleatórias que estão contidas no CPC. Então, o dever de fundamentação das decisões é o que verdadeiramente embasa o parágrafo 3º aqui. Essa previsão não seria tão necessária caso os operadores do direito compreendessem o seu dever constitucionalmente exposto, né? Mas como há equívocos e há interpretações restritivas, por vezes, em determinados momentos, o pessoal, o tempo todo, o legislador busca realçar e estimular esse tipo de comportamento, fundamentação das decisões, e é justamente aqui o parágrafo 3º está colocando, tá? Entrando no parágrafo 4º agora, gente, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante, ou seja, aquele que recorre, a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Gente, interessantíssimo, porque às vezes o valor da causa e o valor da condenação são extremamente discrepantes. Então, se te condenarem no valor da causa, muitas vezes você vai se ferrar de uma maneira linda. E isso vai fazer com que você pense 1000 vezes antes de entrar com esse agravo interno, né? Inclusive, já vi várias vezes aí pessoas que se estimularam a entrar com o agravo interno na perspectiva de eventualmente pagar essa multa, porque veja bem, se você for condenado a pagar essa multa e você tem dinheiro, você não tem como escapar, você vai ser vítima inclusive do basta-injúrio, não é? Você vai sofrer basta-injúrio, tiver dinheiro em conta, está ferrado, já vai perder esse dinheiro na hora. E aí o que acontece? Se você não quiser pagar essa multa, você perde o direito de recorrer naquele momento. Enquanto você não pagar, o seu direito de recorrer fica suspenso, não é? E aí, portanto, você pode sair bastante prejudicado nessa situação, né?
Lembrando que essa multa, segundo a decisão do STJ, que a gente vai ver agora mais tarde, ela é revertida à parte contrária, tá bom? Isso é decisão do STJ, não está previsto na legislação não. É a jurisprudência interpretando esse caso, tá? Então, mais uma vez, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível, improcedente a votação unânime, ou seja, do órgão colegiado por todo, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante, ou seja, dever de condenação, a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Gente, parágrafo 5º, para a gente terminar. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa, previsto no parágrafo 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade de justiça, que farão pagamento ao final, se tiverem dinheiro. Né? No caso, a Fazenda Pública normalmente vai ter, né? Agora o beneficiário da gratuidade de justiça nem sempre vai fazer o pagamento ao final, porque tem que se provar que mudou a sua situação econômica, né? O que quase nunca muda. Né? Um país como o Brasil, em que todo mundo vive duro, é difícil, né? Se aprovar isso aí. Gente, então olha só, nós falamos aqui da previsão normativa, está previsto no artigo 1021 sempre, né? Seguintes não, né? Vocês tiram isso aqui, perdão. O artigo 1021 é o único que está previsto, tem diversos parágrafos, é o parágrafo 5º. Falamos sobre a previsão do CPC versus as previsões regimentais, como é que a gente sabe o que incide em que momento, né? Aí utilizamos aí os 3 critérios, eu apontei para vocês os 3 critérios de resolução da antinomia aparente de normas, são os critérios aí que nós colocamos, temporal, da especialidade e o hierárquico, né? Isso aí está tudo previsto na LINDB, não é? Lei de Introdução aos Normas do Direito Brasileiro. Posteriormente nós colocamos que o CPC é uma norma de caráter nacional, não é uma norma federal, tá? Isso pode cair em prova também. Falamos sobre o conceito do agravo interno, que o agravo interno ele é previsto normalmente regimentalmente, pelo menos partes do seu processamento, porém as previsões contidas no CPC, elas se impõem muitas vezes aos regimentos internos, à exceção, por exemplo, do regimento interno do STJ, e que se aplica com certeza também ao regimento do STF, tá? Deve ter outras ocasiões aí, mas não é bem o objeto da nossa aula aqui. O cabimento dele são as hipóteses aí, né? Em que estão previstas no parágrafo 1º do 1021, nós conversamos sobre isso. O prazo é 15 dias, como que segue a lógica de maioria dos prazos recursais. O juízo de retratação também 15 dias, contra-razões também 15 dias, princípio da paridade de armas. Colocamos a hipótese da vedação de fundamentação que elida, fundamentação que afaste, que repita as fundamentações da decisão de que se recorre. E falamos também sobre o caso de aplicação da multa, tá, gente? A multa, então, é um instrumento de dissuasão, um instrumento que repele a vontade de se recorrer sem um propósito bem fundamentado, ou seja, se recorrer por se recorrer. Ou seja, a busca de um ato protelatório aqui é afastar esse comportamento por meio da aplicação da multa que reverte em benefício da parte contrária. E aí, em seguida, eu trouxe um julgamento do STJ para vocês, para encerrar a aula, que diz o seguinte, tá? Julgamento desse ano. A multa do artigo 1021, parágrafo 4º, tem como destinatário a parte, né, contrária, e não o fundo de aparelhamento do Poder Judiciário, que isso aí normalmente vem para o ato atentatório de dignidade de jurisdição, que vai para o fundo de aparelhamento, tá? Quando o agravo interno for declarado, aí vai repetir o parágrafo 4º aqui, o órgão condenará o agravante a pagar ao agravado, aquilo que nós já lemos, né? Já lemos anteriormente. Perceba aqui que isso é de fevereiro de 2020, extremamente recente, né? E aplicável, portanto, neste momento. Lembrando, gente, mais uma vez, que o objetivo principal do agravo interno, então, é você buscar tirar a decisão final do relator e jogar para o órgão colegiado, ou seja, para que os pares daquele relator, os outros desembargadores, decidam aquela questão de maneira conjunta, né? E, portanto, você tem uma possibilidade de rever aquela decisão que você perdeu no relator, né? E, bom, para terminar realmente essa aula, eu gostaria só de colocar para vocês mais uma vez a possibilidade de fungibilidade dos embargos de declaração serem recebidos como agravo interno, tá, gente? Isso é uma previsão de fungibilidade legal. Na verdade, esse caso ele não é bem o propósito da criação doutrinária do princípio da fungibilidade recursal, mas com base em previsão legal foi disposto que se a parte recorrer fazendo uso dos embargos de declaração, né,
com vistas a revisar o julgado, esses embargos de declaração, em vez de serem tidos como manifestamente protelatórios, eles podem, na verdade, em vez de serem rechaçados, serem recebidos como agravo interno, tá bom? Então é uma tentativa de mitigação de algo que poderia ser usado como expediente protelatório. Então, em vez de você julgar os embargos e aplicar a multa até nos embargos e indeferir, e aí o cara entra com agravo interno, né, o recorrente, você direto já parte logo, olha, você nomeou isso aqui como embargo de declaração, mas não é, isso é agravo interno, já vou mandar aqui para o colegiado julgar. Então você já antecipa essa etapa e não deixa de ser mais ou menos uma forma de você prestigiar o princípio da celeridade processual e você pular etapas, né? Então, de alguma maneira, é também um instrumento punitivo aquela parte que recorre com vistas a protelar o desfecho do processo, tá bom, gente? Isso é a coisa mais comum do mundo, acontece o tempo todo, vocês vão ver esse tipo de situação ocorrer. E, bom, é uma arma a menos aí para quem tem intenções protelatórias. Então, pessoal, olha, acredito que nós fechamos então essa aula de agravo interno regimental. A aula foi complexa, porém eu acredito que foi minuciosa, não é? Essa questão da incidência do agravo interno regimental ou das normas do CPC é bem interessante, inclusive foi levantado em aula. Acho uma discussão saudável e que afasta aí dúvidas que vocês tenham sobre a incidência. Incide o CPC, incide o agravo interno, eu acho que é um dos pontos fundamentais que perpasso aí quando análise do agravo interno, que muitas vezes não são abordados na doutrina, tá bom? Pessoal, um abraço para vocês, bons estudos, continuem firmes. Vou lançar um materialzinho sobre isso aqui, que é isso aqui que eu estou escrevendo, tá? Isso aqui vai estar disponível no Google Class, acessem, guardem para vocês, para acompanharem a aula. Então vocês já estão entendendo o que aconteceu na aula de hoje. Esse é um novo método que a gente está adotando para que saneie as dificuldades, facilite aí a vida das pessoas, dos alunos que têm um pouquinho mais de dificuldade em termos de CPC, tá bom, gente? Lembrando que gravar o CPC não basta só ler. Vocês têm que acompanhar casos concretos, vocês têm que buscar aí quem advoga, não advoga oficialmente, mas eu digo assim, acompanha os advogados, estagia de alguma maneira, dê uma olhada no processamento dos autos que estão próximos a vocês e vocês então vão se familiarizar mais com o tema Código de Processo Civil, tá bom, gente? A prática, ela é fundamental para que vocês compreendam a teoria. Tem um ditado coreano que eu acho bem interessante, que se aplica aqui ao nosso raciocínio, que é o seguinte, e eu encerro com essa frase. Melhor que ler 1000 vezes é experienciar apenas uma vez. Então, gente, experienciem o processo judicial, analisem autos judiciais verdadeiramente, processos judiciais, e vocês não vão precisar ficar vendo o vadimeco o tempo todo de maneira infinita para entenderem, para fazerem isso entrar na cabeça de vocês, né? Porque, de um ponto de vista teórico, é realmente muito difícil, tá? Possível, mas difícil. Então, quem se dedica à prática, grava na hora, já resolve isso e, né, vira a página. E próxima etapa aí. Um abraço para vocês. Próxima aula vai ser embaixo de declaração, tá bom? E aí a gente vai entrar aqui na análise de súmulas, tá? Anotando aí súmula 182, tá, pessoal? Súmula 182 é a súmula que se aplica aqui, que eu acho que cai em concurso de repente, não é? Eu vou colocar aqui para vocês súmula 182, tá? Súmula 182 STJ. Súmula mais importante aí nesse tema. Um abraço para vocês. Até mais.